A transexualidade, quando eu nasci em 50, não existia esse termo. Eu nasci, cresci, sem saber que eu era transexual, simplesmente porque no Brasil ainda esse termo não havia sido assimilado. Embora tenha sido criado em 49, eu só fui me operar em 77, na época da ditadura militar, e as cirurgias eram proibidas, eram consideradas mutilação do humano, e o médico que operasse poderia ser preso, né, como o meu foi processado, não por minha causa, mas por uma mulher trans de 71, porque nós não temos, enquanto patologizados, nós não temos autonomia nem sobre a nossa identidade, nem sobre o nosso próprio corpo. Quem decide quem a gente é, quem define o que eu sou, é o outro. É uma equipe multidisciplinar, geralmente cisgênera, e, como sempre, cheia de estereótipos. Então, nós temos que atender os estereótipos dessa equipe para poder ser aceito como um transexual verdadeiro, né? Como se existisse o falso. A cirurgia não faz ninguém virar homem, né, no caso, né, nem muda de gênero. A cirurgia é apenas uma readequação, uma satisfação social, uma forma de se tornar inteligível para a sociedade. Eu já vivia no gênero masculino desde os 21 anos de idade, 22, quando eu saí de casa, e no meu prédio eu era visto como o marido da minha namorada, né? Então, para os desconhecidos, eu era sempre do gênero masculino, e para os conhecidos no trabalho, família, eu era sempre visto como do gênero feminino, a maior confusão. Muitos transhomens são gays, muitos transhomens são bissexuais, assexual eu ainda não conheci nenhum. E é muito interessante também porque depois que se faz a cirurgia, existe um número muito grande de homens trans que se tornam gays ou que se tornam bissexuais. É muito interessante essa questão. Hoje, eu tenho computados mais de 1.500 homens trans no Brasil. Claro, São Paulo ganha disparado, com mais de 500 homens trans. Depois vem o Rio de Janeiro, com mais ou menos uns 170. Depois Minas Gerais, são os três mais marcantes, e depois o Rio Grande do Sul, com 100. Então, a nossa situação em termos de mudança física é muito complicado, né? As masculinidades são várias, não tem uma masculinidade só, né? Também não existe uma transexualidade só, cada um é um, né? Esse termo é um termo apenas para a gente se fazer entendível perante a sociedade, mas o nome social que existe, né, que foi bravamente conquistado pelas mulheres trans, que estão na luta há mais de 10 anos, ela resolve, em parte, o constrangimento, e quando é respeitado. Mas a maioria, ninguém vota com o nome social. Ninguém faz nada com o nome social, né? Agora, alguns bancos estão abrindo conta desse nome social, mas assim, mesmo com muito esforço, e poucos bancos. Então, eu acho que a lei de identidade de gênero, feita pelo deputado Jean Willis e pela deputada Érica Cocai, que é o projeto de lei 5.002/13, caso seja aprovado um dia, né, na Câmara, porque esse ano não tem como apresentar ele para votação, porque uma bancada evangélica, né, da bala ruralista do jeito que temos hoje no Congresso. E a lei de identidade de gênero, voltando a ela, que deram o meu nome, né, a lei João W. Nery, o que ela diz, em suma, é o seguinte, é que uma pessoa, no caso trans, pode ir a um cartório e mudar o seu prenome e o seu gênero sem precisar de hormonização, de cirurgia ou de laudo psiquiátrico. Então, será tudo de bom para uma pessoa trans, será apenas um ato administrativo, né? Na verdade, é um projeto de lei baseado na Lei de Identidade de Gênero argentina, que foi aprovada por unanimidade no Senado de lá, e que está funcionando desde 2012. Nesse projeto de lei, no artigo 5º, fala sobre a questão dos menores trans. Esse artigo 5º diz o seguinte, que um menor de idade trans, cujos responsáveis não estão de acordo com seu gênero,
ele tem o direito de recorrer à Defensoria Pública. Isso é um ineditismo também na área jurídica e fantástico, porque a gente acha que sempre os responsáveis querem o melhor para os seus filhos, né? O meu filho não é biológico, porque, enquanto homem, eu sou estéril, né? Mas eu já tinha tirado o útero, o ovário, tudo, né? Eu também não fiz a faloplastia, que é uma cirurgia que a maioria dos homens trans não fazem, porque no Brasil é considerada experimental e só para trans homens, e só no Brasil, no resto do mundo não é. E nem para homens cis também não é. Então, aí demonstra mais uma vez o preconceito da medicina, né? A primeira cirurgia que um homem trans faz é a erradamente chamada mastectomia, porque mastectomia é um termo que se usa, por exemplo, para uma mulher que está com câncer de mama. Então, ela retira a mama totalmente, inclusive não é recolocado o mamilo. Não é o caso dos homens trans, que não é uma cirurgia estética. No caso aí, é uma cirurgia reconstrutora, transformar uma mama feminina numa mama masculina, né? E por que fazer a mamoplastia, né? A maioria dos homens trans vivem amarrados, atados, com binders, são coletes, ou com faixas, ou com fitas adesivas, e eles morrem de calor, e eles têm problemas respiratórios, e muitas vezes as mamas ficam escariadas, e eles querem mais que aquela merda apodreça mesmo e caia, como chamam, o termo êmico que eles usam é os invasores, né? Os intrusos, porque não tem absolutamente nada a ver com eles. Então, é a primeira cirurgia que se faz, porque também dá logo uma liberdade muito grande socialmente. Mas, se a sociedade permitisse nós sermos como nós somos, eu não sei se a cirurgia teria tanta importância assim, se a hormonização teria tanta importância assim, né? Eu acho que o grande problema da transexualidade no Brasil é a documentação e a transfobia, sem dúvida nenhuma, que é uma palavra que ninguém fala, porque só se fala em homofobia, como se nós fôssemos todos homossexuais. A sociedade não dá nenhuma forma de apoio aos transexuais, seja no nível familiar, porque somos expulsos de casa menores de idade, somos rejeitados, grande parte dos transhomens vivem trancados em seus quartos, vivem em depressão, vivem com síndromes do pânico, e vivem com uma série de problemas emocionais, tudo decorrente da transfobia, pela não aceitação, começando em casa, depois na escola, e trabalho não arranjam, porque ninguém dá emprego para trans, né? Então, daí o site transemprego.com.br, que eu sempre divulgo, é um site que um transexual pode fazer o seu cadastro, né, botar o seu currículo, e hoje existem 92 empresas internacionais interessadas em oferecer empregos aos transexuais, né? Eu gostaria de dizer também que eu faço parte do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Eu sou conselheiro nacional, é o único órgão que representa as transmasculinidades no Brasil, e é um órgão que está aberto a qualquer pessoa, tem um núcleo de pesquisas, inclusive para pessoas que não são sexuais, você não é obrigado a ser um transhomem. O IBRAT pede que eu fale sempre homem trans, porque eles acham que homem trans é uma palavra mais entendível que transhomem. Mas eu prefiro transhomem, aqui particularmente, porque eu acho que o trans é mais importante do que o homem. Obrigado por terem me ouvido, e é isso aí. Bem, eu tenho 57 anos. Então, a minha militância, ela começou nos anos 80, quando eu entrei na USP, no curso de Ciências Sociais. Assim como o meu companheiro João Nery, nós vivemos o período da ditadura, onde as informações elas não chegavam nunca. Então, assim, a informação da transexualidade eu só fui ter com 40 anos, nos anos 90. Mas eu quero falar um pouco dos anos 80, nesse final da ditadura, de como nossa comunidade era tratada, né, principalmente pela polícia,
né? Nós éramos tratados como criminosos mesmo. A gente era... É como se nós fôssemos ligados ao comunismo, né? E nós éramos todos comunistas e tínhamos que ser caçados como inimigos. Então, tinha um delegado chamado Riquetti, que era o cara que era o paladino da justiça, que ia pelos guetos. Ele passava primeiro no gueto de gays, de homossexuais masculinos, sempre com uns 20 camburões, abria os camburões, ia enchendo, passava ali no Ferros Bar, né, nos guetos das mulheres, enchia mais, aí ia lá onde as meninas trabalhavam, e com as meninas era pior. Elas não eram só presas, eram presas, torturadas, estupradas. Então, ter vivido aquela época e hoje ver que nós conseguimos, depois de 30 anos, né? Quando eu falo em 30 anos, eu penso no movimento de gays e lésbicas, tá? Porque o nosso movimento, a nossa luta de transexuais e travestis, ela é um pouco mais recente. Mas isso está realmente mudando, me dá muita satisfação. Então, eu defendo o nome social como o primeiro passo na conquista da cidadania, mas eu defendo também que nós venhamos para a arena política. Nós precisamos vir e mostrar a nossa cara. Até hoje não mudei meu nome. Então, eu fiz a minha carteira de motorista com essa cara e o meu nome de registro. Como um instrumento político. Tá? Então, assim, como eu passo muito bem como homem cisgênero, eu preciso muito marcar a minha transexualidade. Eu acho muito importante que as pessoas olhem para mim e me respeitem como um homem trans. Embora eu não seja, não goste de me definir como homem trans, nem como homem, nem como nada. Eu sou uma pessoa trans. Mas é claro que no movimento social, na luta política, eu sou um homem trans. Né? O que eu vejo ainda, justamente pela nossa luta, que ainda é embrionária, né, nossa luta política, ela está começando a se articular, eu vejo uma grande dificuldade de união. Por exemplo, isso é muito importante falar, a comunidade LGBT, eu separo, a comunidade LGB e a comunidade T. Né? São coisas separadas, mas é claro que no final nós estamos juntos, porque sofremos também o preconceito, etc. Mas nós precisamos muito fazer uma grande aliança, sabe? É uma grande aliança da nossa comunidade de transexuais, que nós temos muita dificuldade em se unir, muita dificuldade. Eu acho que por tantos anos, por tantas dificuldades, nós não conseguimos dar muito força um para o outro e juntos. Então, eu me considero um ativista 100% na minha arte, no meu dia a dia, na fila do banco, na fila do supermercado. Eu acho que é muito importante as associações, enquanto diálogo com os governos, com as representações públicas, para que a gente consiga financiamento para as políticas públicas. É fundamental. Mas o ativismo, a militância, ela tem que ser 100%. Pelo menos essa é a minha escolha. Muito obrigado. Quando eu defini que eu trabalharia com as transmasculinidades, a primeira dificuldade que eu tive, isso foi em 2008, 2009, a primeira dificuldade que eu tive foi onde que eles estão, tentando ver se eu encontrava as pessoas para poder conversar e não encontrava. Comecei a me dar conta de que havia uma invisibilidade de determinadas identidades, né? Que as transmasculinidades estavam invisíveis. Como que eu efetivamente entrei em contato com eles, né? Existiam, em 2009, apenas 2 blogs, um site e 2 blogs direcionados a homens trans. Então, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para esses 2 blogueiros, né, que foram excepcionais. Eles colocaram nas páginas deles que eu gostaria de fazer uma pesquisa, tal. Como inicialmente era no Sul, eu comecei a conversar por e-mail com 2. Eu acabei percebendo que o uso das mídias digitais, e aí mídias digitais a gente pode estar entendendo no mesmo sentido do Richard Miskolci,
é uma forma de comunicação que tem a rede, né, tem a internet atuando. E aí o acesso a essa rede ele vai variar, né? Se eu acesso numa LAN house, se eu acesso no meu iPad com Wi-Fi, 4G. Então, isso também vai delimitando um pouco quais são as pessoas que estão acessando essa rede, né? Então, eu posso dizer com bastante segurança que eu vou estar falando das pessoas que acessam a internet, que foram as que participaram da minha pesquisa, maioria branca, classe média, sul e sudeste do Brasil, embora eu tenha conversado pessoalmente também com vários transhomens do Brasil. O uso das mídias digitais, a internet, ela tem colaborado no processo de autoidentificação trans. Então, inicialmente, eles estavam e usam ainda as mídias digitais como uma forma de autoidentificação, né, ou de afirmação dessas subjetividades. Usam também como uma forma de apoio, né, encontram apoio ali. É uma forma de interação social, né? O fato de eu conhecer pessoas com as quais eu identifico, né? E a gente aqui não precisa fazer muita distinção do que é virtual, do que é a vida real, porque, na verdade, elas estão sempre se entrecruzando, né? Não tem uma única, não, aqui esse é o meu perfil fake. Não, ele é fake, mas não é tão fake porque fui eu que criei, né? Então, para mim, as verdades que se diz num perfil fake são as verdades mesmo, né? Então, não tem briga por verdade aqui. Mas eu posso dizer que a maioria os que eram jovens usam a internet com essas condições que eu estou comentando aqui, ou com esses objetivos. Já os homens trans mais velhos, e acima de 37, 38 anos, o uso é diferente, né? Então, os mais jovens estão ali também para a visibilidade, né? Tem vários canais no YouTube. Em 2010, tinham 2 canais brasileiros direcionados a homens trans no YouTube. Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, tem mais de 20. E também naquela época, vocês vejam que a história é tão pouco tempo, são 5 anos, mas como mudou. Hoje tem muitas dicas, né? Por exemplo, como fazer um binder para não precisar pagar, porque eles realmente são caros. Receita de gel para fazer crescer a barba. E também mostrar as alterações corporais, né? A questão corporal é central nessas identidades transmasculinas, que é o que os faz, talvez, mais pertencentes, né, ao mundo masculino, à identidade que eles desejam, que eles querem ser reconhecidos socialmente. O que foi muito interessante observar, que também surgiram alguns grupos no Facebook de homens trans, e uma das coisas que eu percebi, além de ser uma mídia de bastante visibilidade, ao mesmo tempo também uma mídia onde as hierarquias começaram a aparecer, né? Então, como tensões, assim, quem é mais trans, né? É mais trans quem fez a mastectomia. O que eu tenho visto são mastectomias e até bastante mal feitas, né? São poucas as bem feitas, porque a gente não tem ainda uma formação, os cirurgiões não têm uma formação, por exemplo, que trabalhe com as mamoplastias masculinizadoras, né? Então, o procedimento que hoje efetivamente é feito é esse, e no SUS ele é pago como mastectomia, né? Então, tem muitas diferenças entre elas, mas também é uma questão de pagamento. Por outro lado, naquele momento também, foi muito interessante ver um movimento dos mais jovens se identificando como pessoas não binárias, né? Porque parece que alguns homens trans, ou algumas pessoas trans, elas preferem, e isso não é uma crítica, elas preferem ser reconhecidas apenas no outro gênero, elas têm passabilidade. No meu ponto de vista, eu posso estar completamente enganada, mas o que eu percebi, pelo menos, foi uma pasteurização do discurso. Não posso mais falar que sou transhomem, eu tenho que dizer que eu sou homem trans. Eu não posso mais ser homem trans de cabelo comprido, eu não posso ser não binário. Então, assim como houve aquela primeira hierarquização, parece que também está havendo um certo, como eu falei, uma homogeneização do discurso. Só pode ser homem trans se
blá, 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 blá. Então, uma coisa é, voltando, é a identidade política, a outra são as autoidentificações e a identidade social, né? Então, por isso que o uso das mídias digitais, né, ele, por um lado, ele ajuda na visibilidade, ele fortalece o ativismo, ele ajuda nas subjetividades, né, no reconhecimento, na afirmação, mas, por outro lado, também, né, quando a gente homogeneiza, pasteuriza o discurso, né, a gente está também, de certa forma, excluindo várias pessoas. Então, parece, né, de certa forma, que o oprimido está fazendo, às vezes, do opressor. Então, eu fico por aqui, a gente pode conversar depois. Muito obrigada. Mas eu acho que cada um de nós, da comunidade LGBTQIA, BCDFGH, a gente tem a obrigação de levar as informações para as outras pessoas. Não sei se vocês sabem, eu não sei se foi o dicionário Michaels ou o Ruasses que publicou que a palavra transgender, né, transgênero, foi a segunda palavra mais falada do ano de 2015. Então, assim, a gente está na mídia, a gente chegou, né? Agora, está na hora dos homens trans botar a cara no sol, Mona, né? Muitos, eles adquirem a passabilidade e somem no mundo, não querem nem saber. Só que eles esquecem que, assim, eles já foram como os meninos que estão começando agora. Eles esquecem que eles também precisaram de ajuda. E muitas vezes eles rechaçam esses meninos na internet. A gente tem mais contato com o pessoal pelo Facebook. E acontece muito do menino ir procurar ajuda. Pô, me ajuda, por favor, eu estou começando agora. Ah, sai fora, sabe? Eu não tenho mais nada a ver com isso. Lógico que tem. Você começou o seu processo, você foi ajudado como todos os outros aqui e tem obrigação. A mídia bombardeando o tema, embora de uma forma errada, usando todas as terminologias erradas, mas é nossa obrigação ficar em cima e corrigir. É nossa obrigação, desenhar para o povo, porque não adianta. As pessoas não vão entender. E não adianta chegar e gritar na cara, porque eles vão tampar a orelha. Então a gente tem que abaixar, que nem a gente faz com criança. Abaixa, conversa na altura do olho e com a mesma linguagem que essa pessoa precisa ouvir para que ela entenda de uma vez por todas como que nós devemos ser tratados. Como nós temos o direito de ser respeitados. Eu lembro uma vez, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu já fumei maconha, tá? Mas assim... né? Espero que meu pai não esteja ouvindo isso aqui. Meu pai aceita minha transexualidade numa boa. Minha irmã é lésbica, mas ele não aceita cigarro e maconha, não, pelo amor de Deus. Então, faz de conta que... Meu amigo me contou que uma vez a gente estava juntos conversando e aí fumamos maconha. De repente, todo mundo começou a conversar e falar ao mesmo tempo. Só que a gente não falava nada com nada, era um contando uma coisa, o outro outra, o outro outra, o outro outra, e a gente gritando na mesa, ninguém se entendia, e é assim que eu enxergo o movimento LGBT hoje, sabe? Um monte de maconheiro falando um monte de coisa só para ele, né? Então a gente tem que parar e conversar de igual para igual, a gente tem que mostrar as nossas necessidades e ser ajudado, entendeu? Porque eu acho que a pior violência é pior ainda do que a gente vê que a gente recebe do mundo cis, heteronormativo, é a violência de dentro do movimento. É ridículo. Então, vamos começar a trazer esse comportamento, a ensinar as pessoas e trazer essas discussões em pauta. É isso.